bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Mariá e, como gestora, eu tinha muito preconceito com home office. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora aqui na RES e pelo home office eu dou a vida, graças a Deus. Olá, pessoal, eu sou a Mônica, sou social media aqui na agência RES e eu já fui dispensada de serviço porque eu morava muito longe e não conseguia chegar no horário. Nossa, foda, hein? E acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Gente, o episódio de hoje ele é do quadro Bastidores e a gente vai falar sobre gestão remota de equipes, né? Que é uma coisa que a gente faz na RES há um bom tempo já, que a gente trabalha no home office. Depois vou contar a história aí do meu preconceito e como foi. E para complementar esse tema, a gente trouxe novamente aqui a maravilhosa Alê, também conhecida como Mori, se você é nosso ouvinte fiel. Mori, se apresente novamente. Eu não vou nem contar o porquê do Mori. Não, porque já foi. Já foi Volte contado. duas casas. Volte duas casas que você vai descobrir. Ouvinte que é ouvinte já sabe. Já sabe. Mori, obrigada pelo convite dessa fala. Eu sou Alê Tavares, eu sou psicóloga, eu não sou publicitária. Cansada eu sou pra caramba, porque eu tenho 2 bebês de menos de 2 anos, gêmeos. Não idênticos. Não idênticos, até porque é um casal, né? Acabamos de descobrir que se é um casal já não é idêntico. E eu não tenho opinião formada sobre o home office. Não tem? Na verdade, assim, eu vejo pontos positivos e vejo pontos negativos. Se você me perguntar, você é contra ou a favor, eu vou dizer, posso não opinar, Márcio? Hoje não, entendeu? Porque eu acho que depende muito de muitas coisas. Sim, concordo também. Acho que faz muito sentido. Primeiro, assim, para dar um contexto, né, que eu falei que eu tinha preconceito, a agência sempre foi presencial. Então, a gente alugava um lugar e lá ficava todo mundo das 9 às 6 e sempre foi assim, né? E era assim que a vida era. Muito raramente, às vezes, algum colaborador falava, posso trabalhar amanhã de casa porque, sei lá, tem que esperar o técnico da Vivo, né? Não pode, tudo bem. Mas, assim, como gestora, eu tinha preconceito em um regime totalmente home office. Preconceito mesmo. Eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha sido líder nesse formato, mas eu acreditava que a produtividade ia cair, que as pessoas não iam trabalhar, que, sei lá, iam ficar vendo TV, não sei o que eu pensava, gente, mas era isso, tá? E aí, com a pandemia, a gente teve esse home office forçado, né? Não tinha o que fazer, então, naquela semana que estourou, vai todo mundo para casa, foi até meio no desespero, porque a gente não tinha nem estrutura, né, na agência, servidores na nuvem, coisas assim para as pessoas trabalharem. Então, no começo foi meio que, vai ser 2 semaninhas só, vamos nos virando, né, e depois a gente teve que ir adaptando. E depois de 1 ano de pandemia, a gente resolveu entregar o prédio que a gente alugava e deixar tudo home office e estamos até hoje. Concordo que é um modelo que não funciona para todas as empresas, para todos os segmentos, nem para todas as pessoas, né? Então, tá tudo bem se você não gosta de home office, né? Ok, eu entendo que tem gente que não gosta, ou que às vezes a pessoa não tem nem estrutura para trabalhar em casa, mora num apartamento pequeno com mais gente, não tem um lugar para conseguir se concentrar, e acho que tá tudo bem. Mas na RES funcionou muito bem. A gente vai compartilhar com vocês um pouquinho de como foi esse processo, o que funciona, pontos positivos, pontos negativos, e a Lê vai falar também da visão dela aí como psicóloga que trabalha muito em empresas e sobre como, se você quer adotar esse regime na sua empresa ou se você já tem esse regime, como você liderar melhor as equipes de uma forma remota, porque é totalmente diferente da liderança presencial. Vamos começar aí com a Carol, que tem um fun fact também, né, Carol? Você sabia que eu ia contar isso? Não, qual? A Carol... Tem vários, né? Ela não trabalhava na agência, ela viu um post da agência com um erro de português. E aí ela chamou lá no direct da agência, e eu que estava com o celular naquele dia, e ela falou, oi, tudo bem? Só para dar um toque aí, tem um erro de português no post tal. Aí eu, nossa... obrigado, tal, a gente tá sem redatora, e a gente tava mesmo sem redator. Aí ela, então, já encontrou. Pois estou aqui, né? E aí foi assim que eu conheci a Carol, a gente conversou, e acho que na primeira entrevista, ou até antes, eu não lembro, ela me falou,
naquele momento, lembre-se, ainda estávamos no presencial. Eu não trabalho no presencial. Eu só trabalho na minha casa. E eu estava ainda naquele ponto de preconceito. Minha primeira reação foi: quem essa menina pensa que é? Né? Fala, bom pra Então, de você. brincadeira. Bom pra você. Não, pra mim é não. Entendeu? Já falei pro Flávio, ó, Como pra mim dizer. não dá, porque a pessoa já chega cheia de exigência aí, e pra mim não vai dar certo. Mas, né, daí eu fui refletindo, né? Essa foi a primeira reação, gente. E vocês viram que deu certo, né? Carolzinha até hoje. E depois eu até, tipo assim, depois eu até falei isso pra ela já, eu admirei a postura dela, porque assim, eu podia ter falado não, lógico que eu podia. E ela estava preparada para isso. Mas você saber o que você quer e como você quer e chegar no momento que você pode, porque às vezes você também não tem essa possibilidade, né, de fazer exigência se você está precisando muito do emprego. No caso da Carol, ela é autônoma, ela atende vários clientes, então ela podia naquele momento falar, ó, não, para mim é assim que você quer, ótimo, se você não quer, Tudo bem tchau. também. Então, eu admiro a postura dela e aprendi muito com isso. E estamos aqui hoje todos, uma equipe de 15 pessoas em home office, está dando tudo muito certo. Carol, você que dá vida pelo home office, fala aí alguns benefícios do trabalho remoto, depois a gente vai fazer o advogado do diabo aqui. Eu só queria complementar esse fun fact que a Maria contou, porque na época foi 2021, né? Foi 21 mesmo, né? Eu acho que foi, a gente 21. estava na pandemia, mas a gente Tava ainda não tinha flexibilizando, entregado o prédio, então tinha gente que trabalhava em casa, tinha gente que trabalhava lá, Verdade. e a ideia ainda era voltar, né? Vai acabar essa pandemia logo e a gente vai voltar. Verdade. Era esse momento. E eu lembro que durante a conversa... Na verdade, eu vou ser bem sincera. Eu já fui... quando eu já acompanhava o Instagram da Res, que na época tinha outro nome, e eu acompanhei até no episódio que a gente comentou sobre Big Brother, não sei se... Né, se vai antes, a Mônica que sabe, né? Qual Já foi, então a gente já comentou. Eu acompanhei, porque a agência fez uma edição interna entre os colaboradores de Big Brother, né, inspirado e tal, e eu tava acompanhando, e aí, então eu via muito os conteúdos, né. Quando saiu esse post com um errinho era um erro ortográfico, coisa assim, né, que passa, eu falei, tá aí minha chance de entrar em contato com eles. E aí eu mandei... Foi estratégia? Foi estratégico. Você tinha intenção. Tinha, eu já tava com a intenção. Gostei. Eu mandei, aí eu falei, bom, vou mandar um direct, porque se eu comentar vai ficar chato, porque outras pessoas vão ver. Então eu mandei um direct pra eles no Instagram e falei, olha, sabe esse post aqui que saiu? Tá com um errinho acho que era um carrossel. Tá com um errinho na arte e tal. Eu sei como é difícil, eu também trabalho com isso, né? Eu já me apresentei, já falei. Fez o merchan. Dicas de como conseguir clientes com a Carol. Eu sei como é difícil essa parte da revisão, às vezes passa, né? Mas como vocês são colegas, eu achei legal achei legal avisar. E aí, providência divina, a Maria já me respondeu que eles estavam com uma vaga. Eu falei, então vamos marcar um papo aí. E eu tava numa fase que eu tinha acabado de sair do CLT, que eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava muito, assim, muitas horas, e eu era responsável por muitas coisas, e a compensação financeira não era boa. Eu fui descobrir isso depois que eu saí, né, porque você fica numa bolha ali, né, quando você tá trabalhando, né, num lugar. E então, quando eu fui bater esse papo com a Maria, eu tava passando por uma fase muito de, não, eu preciso me posicionar, porque se eu não me posicionar, eu vou acabar só atendendo às expectativas da empresa. E eu descobri que, na verdade, o trabalho é uma troca. Tipo, a empresa não tá fazendo um favor para você de contratar você. Ela tem uma necessidade, você tem as habilidades e aquilo é uma troca. Então, eu aprendi assim, eu tava nessa fase, então eu tava meio que militante do posicionamento profissional. Eu acho que eu posso ter até sido um pouco incisiva, peço desculpas. Não foi. Mas eu lembro que eu também tive impressões da Maria nessa nossa conversa, porque ela falou, eu tenho algumas questões com home office, aí eu pensei, não vai dar certo, ela vai querer que eu vá presencial, e eu já tinha outros atendimentos para fazer, e eu acho que o home office, uma das características boas do home office é isso, você
tá fazendo a sua entrega ali. Mas se você tá no escritório da empresa, é muito chato você tá fazendo uma outra coisa, usando a máquina da empresa, sabe? Para mim, no meu caso, que sou autônomo, que atendo outras pessoas, né, outras demandas, é chato, porque tudo bem, eu posso estar com tudo em dia, mas de repente eu passo e o meu líder direto passa atrás e eu tô fazendo coisa de outro lugar, tô gastando a energia elétrica dele, sabe? Para mim é uma coisa que não funciona, assim. Então, a Maria sabe que eu vou entregar tudo que eu tenho que entregar para ela, que eu honro os meus compromissos. Estamos indo aí para 3 anos que eu tô na agência, e eu amo trabalhar na Res. Mas, assim, com o tempo e com o home office forçado, a gente acabou vendo que dava certo, né? Tanto o nosso formato de trabalho, quanto o perfil das pessoas que trabalham na Res. Todo mundo é muito, assim, capacitado, todo mundo tem o perfil legal para trabalhar no home office, todo mundo sabe o que tem que fazer. E esse é um dos benefícios, você pode diversificar ali, né, o seu trabalho, contanto que você entregue tudo que você tem que entregar para aquela empresa, você pode conseguir freelance, você pode fazer outras coisas, e isso aumenta a sua renda, né? Claro, respeitando o limite, você não vai viver para trabalhar, né? Qualidade de vida também é importante, saúde mental, mas é uma possibilidade. E eu acho que, para mim, assim, um outro grande benefício é a autonomia que isso acaba gerando, porque uma vez que eu tô trabalhando ali focada no meu computador, na minha casa, eu consigo ter uma autonomia muito maior, tanto com relação ao trabalho, quanto com as coisas que eu tenho que fazer na minha vida pessoal, assim. Então, eu tenho mais liberdade para, de repente, cuidar mais da minha saúde. Então, se eu tivesse presencial, eu teria que acordar muito mais cedo para poder fazer uma academia, praticar um exercício, e para depois voltar para casa, ir para o trabalho. E hoje, o único tempo que eu levo é o de ir para academia e voltar para casa. Eu não preciso ter esse deslocamento, essa coisa do transporte, né, do tempo que a gente gasta no trânsito. Então, para mim, assim, eu concordo com você quando você fala que tem prós e contras, sim. Mas pro meu, né, Carol, meu caso, os contras são muito, sabe assim, muito menores do que os prós. É uma diferença muito grande. Claro, eu sinto falta de bater papo com a galera. Nem sempre você tá afim de mandar uma mensagem ali no Discord ou chamar a pessoa para uma videochamada. Você tem muita coisa ali para fazer. Quando você está no presencial, você só fala e todo mundo ouve e responde. É uma dinâmica diferente. Eu sinto falta disso. Esse clima de agência é uma coisa muito única, assim. É difícil outros segmentos de trabalho que você encontra isso. Mas todo o pró do home office pesa muito mais. Eu sinto falta também do cafezinho, né? De almoçar todo mundo junto, jogar a conversa fora, mas sim. Mas também acho que, pro meu caso, eu também acho que compensam os prós. Você estava falando aí da liberdade. Eu percebo, às vezes, porque a Carol comenta no software, que a gente já vai falar dessa parte de software, ela às vezes faz um negócio lá às 7 horas da manhã, né? Porque acho que ela acorda cedo, dela trabalha um pouquinho, aí ela vai fazer o exercício dela e ela volta. Então você também tem essa liberdade de tipo, se eu quero acordar mais cedo e trabalhar e depois ir na academia e voltar, é indiferente. Outra coisa que eu faço muito é ir fazendo as tarefinhas de casa já quando você trabalha. Então você põe uma roupa para lavar, né? Você vai fazendo umas coisas assim que faz meio sozinho, mas que se você estivesse trabalhando presencial, você só ia poder fazer a hora que você chegasse. Então, você já vai agilizando ali, né? Os afazeres. E nos dias quentes, um banhozinho no meio da tarde. Gente, isso aqui. Ai, nossa, é vida demais. Um cochilo na sua cama depois do almoço. Depois do almoço, é isso. Eu trabalho a maior parte do tempo em home office. E sempre foi assim. E eu tinha, mesmo trabalhando a vida toda em home office, eu também tinha o preconceito do trabalho em home office. No meu caso, talvez um pouquinho diferente, porque como eu atendo empresas, eu tinha aquela coisa, mas como que eu vou atender a empresa sem passar o endereço do escritório X para a empresa?
Então eu ficava pensando, eu trabalho com grandes clientes, então sempre me vinha à cabeça assim, nossa, mas e se ele souber que eu tô fazendo isso do escritório da minha casa? Né? Assim, contratos bons, você fala, mas eu vou fazer do escritório da minha casa. Então, eu também tive que lidar com esse paradigma de entender que o meu valor não estava no escritório que eu tinha, mas naquilo que eu entregava para as pessoas, né? Ou para os meus clientes. Do meu conhecimento e da minha entrega. Então, isso foi uma quebra. Gente, eu passava mal quando eu ia em algum cliente, ele falava, mas onde fica o seu escritório? Eu suava frio, vocês não têm noção do quanto eu tive que trabalhar isso, e aí a pandemia me ajudou muito. Sim. Porque, aliás, me ajudou muito de mais de uma maneira, né? A primeira, o fato de eu não ter um custo fixo não me quebrou, pelo contrário. Foram anos que eu vi muitos grandes players do mercado afundando por conta dos custos, e eu consegui me manter e passar até relativamente bem por esse período. E o segundo ponto estava todo mundo em casa. Então, passou a ser normal você fazer uma videochamada do seu escritório em casa, onde, eventualmente, como tem vida em casa, tem um liquidificador que está sendo ligado. Tem alguém que passa atrás. Ou tem uma criança que chora. Então, para mim, isso trouxe uma tranquilidade gigantesca, né? Mudou bastante a minha forma de me posicionar em relação ao home office. Já o meu marido, ele trabalhava presencial, a empresa sempre teve uma certa flexibilidade, foi para casa, né? E agora tá híbrido, 2, 3 dias na semana ele vai para o escritório e o restante ele fica em casa. O que eu vejo e que me preocupa bastante, que ele também fala dessa questão, né? Porque o dia que eu não vou é bom porque economizo o deslocamento, o tempo de deslocamento, e ele ainda vai para outra cidade, né? Mas o tempo de deslocamento que ele economiza, ele está trabalhando. Ou seja, o que você trabalha estando em casa, talvez diferente do seu medo inicial, Mori, né? De tipo assim, sei lá o que a pessoa vai estar fazendo. Provavelmente, né? Para quem já tem a maturidade suficiente para entender que trabalho em casa é trabalho da mesma forma, trabalha muito mais. Isso é verdade. É uma coisa que a gente precisa se policiar muito, porque senão passou o dia, você tá trabalhando faz 12 horas e... esse horário você não estaria no trânsito? Então, para! Mas não, então, pelo menos, aí você faz o contraponto. Então, pelo menos você estaria no trânsito, né? Descansando um pouco ou refletindo sobre outras coisas. E aí, acho que isso é uma coisa que para mim pega. Eu acho que as pessoas aumentaram muito o volume de trabalho em casa. Sim. Em relação ao escritório. Porque o escritório você tem, por mais que você tenha que trabalhar um pouco mais na hora que você chega em casa, aí tem um tempo de deslocamento que você dá uma respirada, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada. Principalmente se você tiver cargo de confiança, se você for dona do seu negócio, aí vira uma coisa sem fim, né? É verdade. A minha maior dificuldade é o horário do almoço. Porque, assim, de manhã eu vou na academia, então eu vou na academia, eu volto, tomo banho, eu tomo café, tudo isso com calma. Então, eu começo a trabalhar geralmente no horário que eu começaria chegando na agência mesmo. Que é umas 9, 9h10, 9h15, eu começo a trabalhar. Mas o horário de almoço, eu não faço um horário de almoço. Eu como e, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a trabalhar. Mas é um problema meu, né? E também a parte de parar, né? Então, antes você pensar, eu tenho que ir porque tem que fechar a agência, sei lá, tudo bem que eu sou a dona, mas as outras pessoas tinham que ir, né? E daí agora não, também. O meu marido vai na academia à noite, então às vezes eu fico trabalhando até ele voltar da academia, nem percebo. E aí ele tá tentando me controlar, porque ele fala assim, tô indo pra academia, desliga esse computador. A hora que eu chegar, quero ver você fazendo outra coisa. E daí eu, não, realmente, porque se você não se policiar, realmente você fica ad eterno ali trabalhando. Ainda mais quem gosta de trabalhar, né, Lê? Você gosta de trabalhar? Então, esse é o ponto. Parece que gostamos de trabalhar, Parece que gostamos de trabalhar. E aí, tudo isso que você podia fazer com o seu tempo livre, o que você tá fazendo? Trabalhando. Porque olha que o home office é ótimo, porque eu posso ir na academia tomar um banho. Você não tá fazendo nada disso que você tá falando, gente. Você botou a máquina ali pra operar, a máquina de lavar roupa, voltou pra trabalhar loucamente. Então, assim, acho que pode ser bom? Pode.
mas também tem que tomar cuidado para que não seja em excesso. E do Não outro tem lado... burnout. Exatamente. Sim. Bom, pensando que tomamos todos esses cuidados, estamos com a terapia em dia, com maridos que nos controlam, ou esposas, né, no seu caso, que fala assim, para de trabalhar. O que a gente pode fazer para melhorar a gestão das equipes? Porque é totalmente diferente de você, né, liderar uma equipe ali no presencial. A primeira coisa que eu acho que é muito importante, como a Ale falou, não funciona para todo mundo, o líder ali da equipe remota, ele não pode querer microgerenciar. Não esquece. Se você é esse líder, então não vai dar certo você liderar uma equipe em home office. Vai ser muito difícil. Mas eu quero dar um passinho para trás. Eu acho que assim, se você contrata pessoas que têm a necessidade de ser microgerenciada, também não dá. Já não vai dar certo. Sim, porque e aí você junta com um líder que tem essa necessidade, você não está vendo a pessoa, você não vai ver a pessoa vai falar que ela está fazendo qualquer coisa e você nunca vai saber se ela está fazendo qualquer coisa ou não. Primeiro, talvez, para pessoas que não têm a maturidade profissional, eu acho que isso pode ser muito complicado, porque ela pode ter muita dificuldade em se autogerenciar. Porque não dá para achar que tudo que ela faz ou detalhe que ela faz vai estar todo mundo vendo. Muito diferente de um ambiente presencial, onde eu mostro para você o que eu fiz, você fala, mexe aqui que fica legal, e tá tudo certo. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que existem algumas pessoas que acho que têm um perfil que funciona melhor no home office, elas conseguem trabalhar com mais autonomia, né? E talvez isso esteja associado com um pouco mais de maturidade, eu não tô falando de idade, mas tô falando de maturidade profissional mesmo, né? De, assim, já entendi as responsabilidades dessa vida adulta, como funciona o ambiente de trabalho, e que eu tô aqui para entregar, que ninguém vai ficar controlando o tempo. Quer queira, quer não, é mais fácil controlar tempo do que controlar a entrega. Porque o tempo é visível, né? Entrou às 8, eu tô aqui olhando no relógio. Então, acho que isso é uma coisa legal de se pensar. Quando eu tô montando uma equipe que vai trabalhar remoto, qual é o nível de autonomia que aquela pessoa demonstra ter, né? De maturidade profissional, de responsabilidade. Eu acho que isso são competências fundamentais para a gente ter que avaliar quando a gente está falando de equipe remota. Concordo. E aí, se juntar um líder que quer fazer microgerenciamento, aí é só loucura. Aí pode passar no meu consultório, tá? Essa questão do microgerenciamento, eu nunca tive esse perfil de liderança, mesmo no presencial. Então, eu já tive problemas com pessoas assim no presencial. Pessoas que necessitavam microgerenciamento e eu não conseguia, porque não é da minha personalidade, do meu perfil. Então, tem gente que precisa que você cobre todo dia, toda tarefa e me mostra, e como eu também não sou assim, então essa questão é todo um casamento sempre, né? A pessoa tem que dar certo com o líder, com a empresa e tudo mais, e com o modelo de trabalho também. Então, esse primeiro ponto do microgerenciamento, então, basicamente, a gestão ela tem que ser por entrega e não por tempo, né? Eu não... como que você vai controlar o tempo? Porque a pessoa falou bom dia e no fim da tarde falou boa noite? Não, isso não existe, é uma ilusão, né? A gente pode, lá na agência, a gente tem esse combinado que as pessoas estão ali no horário comercial, né? Mas também, se não tivesse estar fazendo outra coisa, a gente também entende. Mas o que eu quero dizer a gente tem mais ou menos oi, tudo bem? E eu também tenho que entender que a pessoa pode não responder na hora e tá tudo bem. Porque assim como no trabalho, a pessoa pode estar indo no banheiro, pode estar fazendo ou tá numa demanda coisa, que demanda tá numa reunião, ela pode estar... A Mônica pode estar numa reunião lá com a estagiária dela, eu não tô sabendo, eu não tô vendo. Então, também esse desespero de, nossa, eu mandei mensagem, a pessoa não respondeu, você tem que desapegar. E esse é o lado ruim do home office, é que a comunicação demora mais. Né? Porque você manda, aí a pessoa responde, aí você também pode estar fora, pode estar focado. Às vezes eu não vejo a notificação, porque eu tô com fone, tô lá fazendo alguma coisa que exige muita concentração, vou ver, a Carol me mandou uma mensagem 1 hora atrás, perguntou um negócio, eu falo, desculpa. E eu tava no computador, mas eu não tava atenta. Coisa que no presencial, você dá uma cutucadinha na pessoa ali e fala, fulano, me ajuda aqui. Então, acho que esse é um ponto negativo da demora da comunicação, da fluidez da comunicação. E se você vai gerir essa equipe, você tem que desapegar disso.
Eu vou chamar a Mônica, a hora que der, ela vai me responder, a hora que ela puder, Se a hora for que urgente, ela... você liga, né? Exato. Você tem que ter essa noção. Então, e a gestão por entrega, né? Então, como que a gente trabalha na agência? E acho que uma coisa que nos ajudou é que a gente já trabalhava assim no presencial. Apesar da gente ter o horário lá, todo mundo chega tal hora e vai embora tal hora, mas a gente já trabalhava com os jobs e os prazos de cada job. Então, Mônica, esse job aqui você tem que entregar dia 30 de janeiro, tá bom? Tá bom. Deixa lá, dia 30 de janeiro ela vai me entregar. Por isso que eu falei, já contratei pessoas que necessitavam de microgerenciamento e para mim não deu certo, porque o meu estilo de liderança o prazo é esse, o job é esse, se tiver dúvida me chama. Eu não vou ficar, e aí? E aí? E aí? Como tá? Deixa eu ver o que você fez até agora. Não, você vai me entregar pronto e eu sei, espero que as pessoas que eu lidero saibam que se elas tiverem alguma dificuldade no caminho ou se elas não forem cumprir o prazo, perceber, elas me chamam antes, falam, eu sei que a gente combinou dia 30, mas não vai dar. Vai ter que ser pro dia 2 e daí a gente ajusta. Então, acho que esse é o principal ponto que você precisa pensar se você consegue aceitar isso, né? E aí liderar a partir de entregas. Pessoal, é isso que tem que fazer. E como a Lê disse, os colaboradores também têm que ter essa responsabilidade. Eu tenho esse prazo e eu vou fazer, eu vou fazer à noite, eu vou fazer, eu prefiro acordar mais cedo, hoje eu vou fazer tal coisa. Gente, tem uma coisa que acho que as meninas estão aqui, podem dizer, eu nunca falei, preciso ir não sei onde. Eu nunca vou falar não. Você não fala não. Você não pode. Sabe, sei lá, eu tenho um médico. Não. Não é esquisito isso? Além de Mas eu sei que tem muita gente que fala, não. Mas assim, as meninas sabem, se alguém me pede uma folga, eu não peço nem explicação. Esses dias o Wesley mesmo chamou. Outro fun fact, quem ouvinte sabe, a gente trabalha 4 dias por semana. O Wesley folga na segunda. Daí ele me chamou e falou assim, eu vou precisar folgar na sexta essa semana. Eu falei, ok, tudo bem. Aí ele, é porque não sei o quê. Cara, não tem essa necessidade de saber o seu motivo. Mas você vai folgar na sexta, vai trabalhar na segunda, você vai trabalhar os 4 dias, você vai entregar tudo no prazo? Mas isso é porque vai tem com uma Deus, coisa meu chapa. que é rara de se encontrar. É confiança. Sim. Né? Que depende da equipe também. Eu ter confiança nessa equipe. Isso. Por isso que eu acho que esse jogo de xadrez ele tem que ser muito bem montado. Né? Pensando na equipe, pensando no líder. Quando você monta bem esse jogo de xadrez e passa a ver um nível de confiança alto de um para o outro, as coisas vão fluir bem. Porque, assim, o que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer, o dia que você precisa, ele não tá lá para você. Né? Acho que a Carol falou muito bem. Trabalho é uma troca. Né? Não é assim, pelo amor de Deus, eu preciso desse emprego. E eu vou dizer, eu gostei muito da forma como você contou, né, a sua chegada e de como você se posicionou. Né? Hoje o dia não é para falar sobre recrutamento e seleção, a gente pode falar sobre isso em outro momento, que eu acho super interessante, mas eu percebo, Carol, que cada vez mais as empresas valorizam esse tipo de postura. Né? O que no passado era visto como, nossa, opiniuda, arrogante, já chegou opiniuda, pedindo. Eu adoro, opiniuda, eu inventei essa palavra. Mas eu amei. Adorei. Hoje é assim, para dar certo, tem que dar certo para mim e para você. Que bom que você está me dizendo que a sua necessidade é essa. Pode ser que não atenda a minha. E ok, porque se não funcionar para mim e para você, não vai funcionar para ninguém. Agora, se você não me conta, né, eu venho com a ilusão que você vai atender a minha necessidade de trabalhar aqui dentro, né, bonitinho e tal. Você começa a entristecer. Você começa a não querer mais. Vai ser ruim para todo mundo. As suas entregas vão ser ruins. Você não vai ficar aqui muito tempo, né? Eu perdi a chance, talvez, de saber qual que era a sua questão e tentar resolver. Então, gente, quanto mais se conversa, se coloca as necessidades na mesa, entendendo que é uma troca, né? E às vezes a gente tem medo de falar, que você fala assim, não, mas é que eu não posso perder esse emprego. Mas não é uma questão de perder emprego. Se a gente tiver jeito para falar, dá para falar sobre tudo. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque realmente é um privilégio você poder chegar nesse patamar. Porque sim, existem muitas pessoas que não têm emprego e elas estão ali dispostas a abrir mão de muitas coisas que são importantes para elas para poder realmente ter grana para poder pagar os boletos, comprar comida, exatamente. Então, sempre que eu falo isso, eu tento estabelecer isso que, assim, é possível chegar nesse ponto,
porém eu entendo que é um privilégio. Você precisa trabalhar muito, assim, a sua mente, pensar, será que eu gosto da empresa que eu tô trabalhando? Não gosto, tá bom. Então, o que eu posso fazer para sair daqui? Mandar currículo, fazer um curso? Então, às vezes, você precisa construir o seu caminho até chegar nesse privilégio, mas é importante que, sim, existem pessoas que estão muito tristes, não tem o que fazer, mas, sim, tem o que fazer, você consegue construir isso, né? Mas o que você estava falando da forma que eu me posicionei, eu fiz muitas entrevistas em que eu falava dessa maneira, tipo, olha, minhas necessidades são assim, 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 e as pessoas ficavam, tipo, como assim, suas necessidades? Você tem que entregar isso e isso. É você que depende de mim. Exatamente. E eu falava, não, né, pra mim tem que ser dessa maneira, e as pessoas não estavam acostumadas. Também já aconteceu de eu fazer uma entrevista e a pessoa mudar a forma como ela estava conduzindo. Por exemplo, eu falava, olha, eu preciso disso, disso, disso e tal, e aí a pessoa começar a fazer propaganda da empresa para mim. E isso aconteceu também, tipo, não, mas a nossa empresa é assim, assim, assado, e não sei o que, e eu, no final da entrevista, eu falava, nossa, que engraçado, né? Quando você se coloca nesse lugar, querendo ou não, você é visto de outra forma. As pessoas falam, nossa, né? Ué, é normal do Você ser humano. é o prêmio, né? É mais isso. normal a gente querer aquilo que é mais exclusivo, né? Que é mais difícil. Então, a partir do momento que você se coloca, e não é numa posição de arrogância, é numa posição assim, olha, avaliei e imagina a minha situação, eu tenho 2 bebês. Imagina que eu tivesse que ir todos os dias trabalhar, né? Eu trabalhei por muitos anos em Piracicaba, moro em Campinas hoje. Imagina se a minha vida voltasse a ser o que era. Eu não ia ter a menor condição de lidar com essa vida. Mas, vamos lá, se é uma coisa que é interessante, é algo que eu posso contribuir, eu acho que a conversa é assim, olha, eu gostaria muito de contribuir com você, eu acho que é muito legal a proposta que você está me fazendo, porque é uma troca, eu vou ganhar e você também. Mas para eu conseguir fazer é dessa maneira. Né? Tem alguma implicação disso para você? E às vezes dá para chegar num meio de caminho. Mas se você não tem consciência disso e você... né, entra em algumas situações sem se colocar, ou às vezes a própria entrevistadora olha e fala, mas, tipo assim, eu acho que isso aqui não vai durar muito, porque ela tá falando sim para todas as coisas que eu tô colocando, vai chegar uma hora que isso vai cansar. É muito comum isso. Mas vamos voltar para falar do remoto. Vamos. Eu esqueci o que eu ia falar. Você tava falando do que é necessário para dar certo. Sim. Outro ponto importante é a comunicação, né? Então, como eu falei, a comunicação já é mais lenta, já é mais demorada, porque você não está vendo a pessoa, você não está vendo se ela está ocupada, se ela não está. Pode atrapalhar mais, às vezes a pessoa está ali num processo criativo, alguma coisa, e daí chega uma mensagenzinha, oi, fulano. Então, comunicação é importante. A gente tem alguns softwares, ferramentas que ajudam nisso. Então, lá na agência, a gente usa o Discord para se comunicar, assim, coisas do dia a dia. O Discord é legal porque você pode fazer vários grupos. Então, você pode fazer o grupo com todo mundo, o grupo da criação, o grupo da redação, o grupo do não sei o quê, que aí você já manda mensagem para várias pessoas ali. Você pode fazer chamada em vídeo também com ele, vídeo, áudio. Ele tem uma facilidade de compartilhar a tela. Então, quando você precisa mostrar alguma coisa para alguém, você consegue compartilhar. A gente usa também o Zoom, né, para fazer reuniões um pouco mais longas. O Zoom você pode separar por salas. Então, quando você vai fazer um treinamento, alguma coisa, ele tem bastante recurso legal, tem enquete. Tem o Slack também, eu não uso, mas eu sei que bastante gente usa estilo Discord para comunicação. E eu acho legal a gente ter uma coisa separada que não seja o WhatsApp, porque na maioria das vezes as pessoas não têm o celular corporativo e o WhatsApp, a pessoa está muito disponível, né? Então é muito chato você chamar a pessoa no WhatsApp. Você, às vezes, por exemplo, às vezes eu mando um e-mail à noite porque eu estou trabalhando, mas eu sei que a pessoa só vai ver no outro dia. Então já escolhi mandar um e-mail justamente por isso, para não incomodar. Então o WhatsApp acho que é muito invasivo, né? Então esse é um ponto. Outro ponto é software de gestão de trabalho mesmo, né? Onde você precisa, primeiro ponto, ter um servidor online, onde todo mundo tem acesso a todos os documentos, né? Não pode estar na sua máquina. Um armazenamento em nuvem, né? Armazenamento em nuvem. Então, é uma coisa que eu falo muito pro pessoal, gente, não salva as coisas na sua máquina, não salva. O seu coleguinha precisa ter acesso. Amanhã sua máquina queimou, amanhã você pegou um atestado, e aí, como que eu vou fazer? Então, salvar tudo na nuvem sempre. E a gente utiliza lá na agência o Basecamp,
que é um software bem comum para agências mesmo, mas pode ser utilizado para qualquer segmento, que a gente separa por cliente. Aí dentro de cada cliente a gente tem uma lista de tarefas a gente faz os jobs, que são as campanhas, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma campanha de Dia das Mães. Dentro dessa campanha eu ponho todas as tarefas. Aí em cada tarefa eu ponho quem é responsável por aquela tarefa e o prazo, e a gente vai escrevendo lá. Então, todo mundo vê também, fica acessível, você acessa pela internet, pelo celular. É muito intuitivo. Tem o Trello, que é mais queridinho aí do pessoal, a gente usa mais com clientes, né? Mas a gente usa também, que é muito bom, você também coloca, mesmo na versão gratuita, o Basecamp que a gente usa é pago, mas o Trello na versão gratuita você já consegue colocar os responsáveis, você já consegue colocar data, você já consegue fazer as etiquetas para separar por assunto, então também é muito legal. E lá na agência, especificamente, falando aí de marketing, uma coisa que o home office prejudicou foi o brainstorming, né? É tão gostoso gente, vem aqui rapidinho, vamos falar aqui de uma campanha. Nossa, eu lembro que lá na agência tinha uma porta de vidro, a gente colava post-it naquela porta de vidro e fazia e não tem como. Então, você tem que marcar um brainstorming, né? Já começa aí. Já perde a Você tem que espontaneidade. agendar, aí você tem que fazer, e daí as pessoas não falam, aí você tem um lá que tá... No presencial também, né? Vai ter gente que não fala, mas é mais difícil. A gente usa um software que chama Miro, que é um lugar onde você faz É como se fosse um quadro que todo mundo tem acesso. Então, ele tem uma tela em branco lá, todo mundo entra naquele link, e aí você pode fazer quadros. Aqui a gente vai pôr ideias pensando no nosso caso, ideias de nome para campanha, aqui ideias de prêmio, e aí a gente passa o briefing, põe uma música, e só que assim, a gente faz 2 minutos. Porque não pode ficar pensando muita coisa, tem que pôr aí a galera vai colando post-it. E aí vai escrevendo e todo mundo vai vendo. Eu tô vendo que a Mônica tá escrevendo, eu tô vendo. Então, assim, é um quadro colaborativo. É uma ferramenta bem simples de usar, também tem gratuita e acho que atende, não é igual. Então, um dos pontos negativos não é igual, não adianta. Não é a mesma coisa que um brainstorming presencial, mas já ajuda a dar uma amenizada, né? Porque... É difícil, assim, a gente trazer coisas do presencial pro online. E para finalizar, tem uma polêmica aí no LinkedIn, né? O LinkedIn é cheio de polêmicas, que precisa voltar pro presencial para ter a cultura da empresa. Pronto. Então, assim, o que pensamos sobre isso? Eu discordo. Eu acho que é possível criar uma cultura no home office. O que eu acho que, assim, existe muito essa questão da gente ficar preso no que a gente já conhece, sabe? É algo natural do ser humano, a gente já conhece, então eu vou por aqui que é mais seguro, eu já sei que funciona. Mas eu acredito que não é porque você não está na mesma sala fisicamente com uma pessoa que você não consegue construir uma cultura junto com aquela pessoa. E eu até anotei algumas coisas a esse respeito, que é o seguinte: a gente precisa criar rituais que contribuam para a criação dessa cultura. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente, na Res, eu acredito que a gente tem uma cultura muito assim, de fazer o mínimo de videochamadas possível, que seja possível, para não interferir na produtividade das pessoas e tudo mais. Então, é mais ali o pessoal do atendimento que faz com os clientes ou faz reunião presencial, né? E a gente que cuida da parte operacional é mais quando, assim, é estritamente necessário. Então, é brainstorming, é feedback. Só que tem uma chamada que a gente faz todo mês, que é uma coisa que eu acho que contribui muito para a cultura da empresa, que é o pão de queijo. Que é no pão de queijo, quando tinha presencial. Participou da criação do primeiro pão de queijo da vida. Que legal. Bom, vou contar para os ouvintes, então. O pão de queijo funciona assim. A gente marca um dia e aí tem uma votação, todo mundo vota na pessoa em que... Por exemplo, eu achei que a Mônica se destacou muito esse mês porque ela fez uns conteúdos muito legais nas redes sociais. Aí eu voto nela e falo, olha, eu voto na Mônica por causa disso, disso, disso. E aí todo mundo vota, o voto é
público, não é secreto, todo mundo vê e fica sabendo. E aí quem ganha mais voto tem direito a um Pix ou uma folga. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito única, assim, da Res, porque eu nunca tinha visto uma dinâmica parecida com essa. É uma coisa muito autêntica. Claro, cada empresa tem os seus próprios rituais e a gente sabe que a cultura é formada por crenças, valores e também rituais. Então, eu acho que falta muito isso, as pessoas pensarem que, tá, eu preciso fomentar a cultura da empresa. Como que eu posso fazer isso no home office? Eu posso fazer isso no presencial e eu posso fazer isso no home office também. Tem maneiras e maneiras de ser feito, sabe? O pão de queijo, ele chama pão de queijo porque inicialmente era presencial. E aí era de manhã, a gente fazia um café da manhã. E nesse café da manhã sempre tinha uma cestinha de pães de queijo. E aí a pessoa dava um pão de queijo. Então pegava um pão de queijo e falava, meu pão de queijo vai pra Mônica. E assim por diante. Ai, que legal. E aí ficou pra sempre reunião do pão de queijo. Não tem mais pão de queijo, gente. Cada um tem que fazer na sua porque casa. Eu nunca participei de um pão de queijo. Mas era isso. Você participou, não participou? Mas não ganhava pão de queijo, já tava no final já. Ficava na mesa lá e aí cada um pegava. Mas tinha pão de queijo. Tinha pão de queijo. Né, não ganhei o pão de queijo de ninguém votando em mim, mas tudo bem, tudo bem. Então, tem razão. Inclusive, esses dias eu fiz um post no LinkedIn falando do pão de queijo e pessoas que trabalharam lá falavam, nossa, que saudade do pão de queijo. Então, realmente ficou marcado. Eu concordo, eu acho que algumas coisas é mais difícil, né? Essa questão da cultura. Acho que é possível, porém é mais difícil. Eu acho que quando você nasce no virtual, né, no home office, por exemplo, uma empresa que já começou nesse esquema, eu acho que é uma realidade. Uma empresa que ela existe desde antes da pandemia, vamos colocar assim, né, e que ela passou por pela fase presencial e depois ela foi para o home office, eu acho que tem alguns comparativos que eu vejo as empresas fazendo, de pessoas que entraram puramente home office e pessoas que vieram do presencial e foram para o home office. Eu tenho um cliente aqui em Campinas que vive essa realidade. Ele tem um sistema de trabalho híbrido, tem um escritório, mas não tem obrigatoriedade de ir para o escritório. Você vai para o escritório se você quiser, se você for atender um cliente, se você quiser marcar uma reunião, mas também tem pessoas que não moram em Campinas, né? Porque com a pandemia eles expandiram a contratação. E é perceptível a diferença de adesão à cultura das pessoas que estavam desde sempre e das pessoas que entraram já no virtual. Por quê? O desafio é diferente. Acho que não sei se dá para dizer que é maior. Eu tendo a dizer que é maior, mas eu acho que se eu disser que é diferente é mais justo do que maior, que eu acho que é mais a minha opinião. Porque é mais difícil, é diferente eu pensar em estratégias de pessoas que estão distantes, que talvez nunca estiveram num local físico junto, que as pessoas elas veem a identidade das outras pessoas. Eu vou atender uma ligação, eu escuto como a Maria está fazendo, então eu reproduzo aquele atendimento a partir daquilo que eu estou ouvindo. Eu vejo como as pessoas se comportam, eu estou olhando isso. Então a adesão às micropartículas da cultura, que são as coisas imperceptíveis, mas que tornam aquela cultura uma cultura, porque o que é grande é fácil da gente observar, né? De fazer, descrever as competências da empresa, vou fazer avaliação em cima dessas competências. Então, aquilo que é grande, a direção que a empresa está querendo dar para algo, é fácil da gente conseguir perceber. Mas eu acho que o mais enraizado que existe da cultura é aquilo que a gente não consegue muito mensurar. E que está exatamente nisso. Está na forma como eu falo com você, na forma como eu atendo um cliente, no horário que eu vou embora, na forma como eu deixo a minha mesa. E eu começo a ver que aquele grupo tem um comportamento que é mais ou menos semelhante. Aquilo é a cultura daquela empresa. Quando eu perco isso, e aí eu tenho um grupo que esteve dentro desse contexto, que vai para casa, e eu tenho outras pessoas sendo inseridas diretamente no virtual, no home office, é bem difícil você conseguir colocar todo mundo na mesma página. Então, eu acho que pensar em estratégias, né, para engajamento, para você manter a cultura, de fato você tem que pensar, mas eu sempre levaria também um pouco para como é que eu posso, em algum momento do ano, juntar essas pessoas fisicamente em algum lugar.
Porque acho que isso faz muita diferença. Eu conseguir ver as pessoas se comportando, elas se relacionando. E levar isso de volta para minha casa, eu acho que ajuda muito ao meu senso de identidade, de grupo, né? Não sei, eu acho que esse mix para mim faz muito sentido. Sim. Eu gosto também dessa questão de reunir. Esporadicamente, o meu sonho de princesa é essa realidade do seu cliente. Eu tenho um escritório onde as pessoas possam ir quando elas quiserem e esporadicamente a gente marcar alguma coisa, um brainstorm ou qualquer coisa assim. Mas por custo isso não é possível hoje. E a gente acabou também expandindo a contratação, né? E daí isso é legal, porque dá oportunidades para pessoas de outras cidades, de outras realidades, traz mais diversidade para a agência, mas também, e agora? Para eu reunir esse povo, o que eu faço? É passagem de avião, é não sei o quê? Complica? É possível, claro, né? Tudo depende de dinheirinhos, mas complica. Mas é isso, gente. Reflexões, não temos respostas, né? Não. Temos algumas dicas aqui para como você lidar com a sua equipe de forma remota, mas não temos uma verdade absoluta, uma resposta absoluta. Tem o que funciona para uns, o que não funciona para algumas empresas. Para a gente funciona muito bem. Eu também passei por essa fase de ter medo de falar para o cliente. Então, hoje eu falo na boa, mas onde fica o escritório? A gente não tem um escritório físico. A gente tem um endereço fiscal, né, que é necessário ter, e a gente se reúne quando precisa em coworking. Eu vou até a sua empresa, eu posso te atender em tal lugar. Mas eu também tive muito medo de falar isso. Nossa, o que a pessoa vai pensar que eu não tenho escritório? E como a Lê disse, eu acho que a pandemia normalizou muitas coisas, inclusive as chamadas de vídeo, né, as reuniões virtuais, porque antes toda santa reunião era presencial, o cliente. E hoje já não, já são só as mais importantes. Vai apresentar uma campanha? Vai presencial. Vai falar um negocinho? É online. Então, isso ajudou muito a gente também, né? Então, acho que é isso. O mundo vai mudando, que a gente mude com ele, né? E que a gente consiga sempre evoluir. Mais alguma coisa, gente? Não? Acho que tá dito. Última coisa. Diga. Última polêmica que eu quero colocar na mesa. Sim. Câmera aberta ou câmera fechada? Câmera aberta. Pra mim, Polêmica. hoje em dia, eu mudei de opinião. Eu achava que era desnecessário. Só que hoje eu compreendo que, poxa, você já não tá no mesmo ambiente que a pessoa, né? Não custa nada você abrir a câmera. Só que aí entra em outra seara, que tem muita gente que trabalha de pijama. Eu era essa pessoa que trabalhava de pijama. Até tomar um sacode espiritual e falar, vai pôr uma roupa, vai se arrumar, porque você, né, tá trabalhando. Você não tá... Teoricamente, você não está na sua casa, você está trabalhando. Então, mudei um pouco essa minha visão. Tem gente que não liga, né? Tipo, tanto faz. O importante é apresentar o que tem que ser apresentado e pronto. Mas eu sei que tem muita gente que faz questão, então eu ligo sempre. Se eu vejo que durante a reunião ali o pessoal desligou, ou a pessoa vai apresentar alguma coisa, ou tá na hora do meu lanchinho, daí eu desligo, porque, né, eu como, desligo ali o microfone e a câmera e vou comer meu lanchinho tranquilo. Mas eu deixo ligada sempre. Eu prefiro câmera ligada. Na Res a gente deixa ligado normalmente, mas eu não imponho. Então já aconteceu de falar, vamos ter uma reunião agora, alguém me chamar no particular e falar assim, eu vou entrar, mas eu não vou ligar minha câmera porque eu não tô bem hoje, tô ótimo, beleza, eu não vou exigir. Mas eu gosto mais de câmera aberta, que acho que como a Carol falou, você já não vê ninguém. Aí você fica olhando aquele monte de tela preta. Então, Eu tenho clientes que não ligam a câmera. Clientes grandes, que é cultura de empresa grande, eu acho. Multinacional não liga a câmera. E se for de TI, menos ainda. Não, é uma empresa do setor agrícola. E eu acho esquisito. Eu faço reunião, daí eu também não ligo, porque não vou ficar só eu ali com as tela preta, né? É todo mundo de tela preta, mas eu não sei. Eu acho esquisito. Eu não me sinto tão à vontade. Me causa estranheza. Já fui fazer uma reunião também de prospecção, onde eu estava sendo prospectada. Então, uma empresa, era uma produtora de vídeo que estava apresentando o trabalho para mim. Ele queria vender para mim. Ele entrou na reunião e não ligou a câmera. Eu achei esquisitíssimo. Não, assim, esquisitíssimo. Isso e ele não comigo. falou assim, estou com um problema. Não, sabe o que eu Só falei? seguiu bem. Eu falei assim, olha, não sei se você percebeu, se é intencional ou não, mas a sua câmera tá desligada. Foi porque aquilo Eu falei foi assim, incômodo pra sim, mim. pra mim também. Tipo, o cara tá querendo me vender Quer me uma vender, coisa e ele não como quer é me que mostrar a cara. Aí eu falei assim, eu não tô te vendo.
Falei assim, eu já não fui tão educada com você. Eu falei assim, fulano, não tô te vendo. Ele falou assim, não, aqui a gente trabalha assim mesmo. Desliguei minha câmera, desliguei meu microfone, até chamei e falei, essa palhaçada aqui. O cara quer me vender um negócio, não tem capacidade de me mostrar o rosto dele. Que vocês trabalham assim. É. Eu não. É o que eu falo Não dos gostei, acordos, né? Então, se esse é o seu único jeito de trabalhar isso que você tem para me entregar, não satisfaz a minha necessidade. Procura um prospect que tenha mais a sua É diferente cara. do cliente. O cliente não liga a câmera. Exatamente. Eu não O gosto, cliente tem sempre razão no Sim, final das contas. eu não me sinto bem, mas eu vou no clima. Não liga a câmera, não liga a câmera. Aliás, esses dias fiz reunião com eles. Semana passada estavam todos com a câmera ligada. Achei até estranho. Falei, Ué? Aí liguei também, porque eu não tinha nem me preparado muito bem, porque eu já sei. Reunião com eles, a câmera desligada. Aí, de repente, eu falei, ixi, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Nossa. Mas foi. O cliente, ok. Mas nesse caso, eu era o potencial cliente, né? Então, eu acho que você tem que ir na onda. Se a pessoa ligou a câmera, Primeiro você contato, liga. primeira reunião. É esquisito, né? Agora, a esquisito. gente tem uma condição que não tem como ter câmera fechada. Reunião de feedback. Isso aí não não dá. tem como. E eu já vi gente querendo fazer reunião, marca reunião de feedback. E aí, como você não tá com uma roupa muito legal, pelo amor do santo senhor, então põe uma blusa legal, penteia o cabelo, escova o dente, sei lá, faz o que você tiver que fazer. Mas abra a câmera pra você dar um feedback pra alguém. Gente, eu nem sabia que isso era opção. Tipo, existe essa Sim, opção. Você tem que olhar no Você tem olho. que- Eu acho que tem coisa que é olhar bom na senso, tela, né? mas olhar no olho. Sei lá. E se a sua câmera concordo. não estiver funcionando, diga, olha, Maria, a gente tem uma reunião marcada hoje, a minha câmera não tá funcionando, eu vou remarcar essa reunião Sim. com você. É. Tá? Nunca, Concordo. líderes, por favor, principalmente a galera da TI, nunca façam isso. Você vai conversar com a pessoa e às vezes não é uma reunião de feedback formal, mas é um assunto mais Sim. delicado, que você quer falar com aquela pessoa, pontuar alguma coisa. Abra e, de preferência, peça para a pessoa também abrir a câmera. Porque o nível de conexão que você tem com a pessoa, de entender as reações dela, de saber por onde você vai, né, de entender ali os limites e como tá ressoando na pessoa cada coisa que você tá trazendo, com a câmera fechada é impossível. Você perdeu totalmente seus recursos, você tá realmente, né, No escuro. No escuro. Exatamente. Então é isso, pessoal. Várias dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nós temos episódios novos toda segunda-feira no YouTube e no Spotify. Até mais. Tchau.